Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Fala pessoal, tudo bem? Quanta honra estar com vocês aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concursos. Eu, professora Angélica Vasconcelos, estou aqui com você hoje. Quero trazer um conteúdo com muita qualidade para você, tá? Você que se prepara aí para a Guarda Civil Municipal de São Carlos, né, no estado de São Paulo, tá? E que está aqui comigo nesse nosso encontro valiosíssimo agora. Quero te dar as boas-vindas aí e desejar a você excelente estudo. Bom, sou professora Angélica Vasconcelos, de língua portuguesa, literatura, redação e assim vai, né? Componho aí o rol da equipe do Vale Concursos. E estou aqui com você hoje porque a nossa pergunta é: como gabaritar português, né, para este concurso da Guarda Civil Municipal de São Carlos, São Paulo? Então, vamos entender aqui. O que a professora Angélica fez para você? Ela trouxe aqui na tela, tá? Os assuntos que constam no conteúdo programático de língua portuguesa do certame, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre estes assuntos que você acabou de visualizar aqui agora. Nós sabemos o quê? Que língua portuguesa, gente, é o diferencial de provas de concursos públicos. Sempre foi e vai continuar sendo. E, às vezes, é a disciplina que nós menos damos atenção a ela. Então, nós precisamos entender, o que eu vou estudar primeiro, o que eu preciso puxar aqui, o que eu preciso associar com outro assunto, o que eu não preciso, o que eu posso estudar aleatório, não é assim? A nossa grande dificuldade é essa. E eu sempre falo em dicas quando eu encontro aqui, né, com você no canal do Vale Concursos, eu sempre digo o seguinte: queria eu, né, quando eu estava estudando, ter um professor para me dar um direcionamento com tanta qualidade, com tanta eficiência, com tanta eficácia, para que eu conseguisse, né, gabaritar, enfim, as questões que eu tinha dificuldade em prova. Então, hoje estou fazendo isso aqui com você, tá? Já, né, nos tornamos aí, a equipe do Vale Concursos, nos tornamos especialistas em concursos de guardas, tá? E estou aqui para tratar com você, então, desses assuntos, te ajudar a organizar, fazer tudo de forma bacaníssima aí, para te auxiliar na sua aprovação, beleza? Então, olha só o que a prof trouxe para você, olha aqui. Temos aí, então, o seguinte: primeiro tópico, interpretação de textos diversos, né? Interpretação de textos diversos. Logo abaixo, nós temos assim, olha, principais tipos e gêneros textuais e suas funções. O que acontece aqui? São assuntos, tá? Que um puxa o outro, porque você vai se deparar com um texto. Nós sabemos que em toda prova de concurso público, tá? Seja ela do nível médio, nível fundamental ou nível superior, nós nos depararemos com questões de interpretação e compreensão de texto. É igual a morte, né? Enquanto vida aí pra gente, tá? É a única certeza que nós temos. Então, o que acontece? Nos depararemos sim com questões de interpretação e compreensão de texto. E aí, né, atrelado a esse assunto de interpretação e compreensão de texto, nós temos o quê? O assunto de gêneros textuais, tá? Principais tipos e gêneros textuais. Por que esse assunto está ligado ao conteúdo de interpretação e compreensão textual? Que vai vir lá na sua prova, né? O gênero já, que é o texto que acontece lá para você
é o gênero textual, se é um conto, se é uma crônica, se é uma fábula, né? Se é uma bula de medicamento, se é um artigo de opinião, já é o gênero. Confere? Confere. E atribuído àquele gênero, você vai colocar ali, avaliar ali a tipologia. Então, questões de interpretação de texto, né? Estão juntas, sim, inseridas ali as questões de tipologia e gêneros textuais. Então, vai cair na sua prova, provavelmente, né? Provavelmente ali, uma questãozinha voltada ao texto, claro, né? Porque tem tudo a ver os dois assuntos, trazendo ali, exigindo de você saber a qual tipologia aquele gênero textual pertence. Ou a qual tipo, ou a qual gênero, quais são as características daquele gênero textual que a prova trouxe para você ali enquanto texto. Então, muito importante, né? Ter dedicação à compreensão e interpretação de texto. E eu digo para você que está aí do outro lado me assistindo agora o seguinte: com relação à interpretação e compreensão de texto, não tem jeito. Nós temos que ler, nós temos que praticar, né? Questões e questões, né, de interpretação de texto. Por quê? Porque nós estamos diante de um assunto que não existe regra para interpretar, que não existe regra para compreender, ou seja, que não existe regra para fazer acontecer aquilo ali. Então, infelizmente, né, eu digo assim, que questões de interpretação e compreensão textual são questões que nós temos que praticar para entender. E nós precisamos praticar leituras de textos. Então, quanto mais textos nós praticamos, né, e associamos ali as perguntas, respostas e tudo, melhor nós ficamos nesse assunto. Que é o que eu disse agora há pouco, não temos regras aqui. Não existe regra. Como é que eu vou interpretar um texto? Ah, você vai seguir essa e essa regra. Ah, como é que eu vou interpretar um texto? Você vai seguir essa e essa regra. Não existe isso, tá? Agora, no campo da tipologia textual e gêneros textuais, que é este segundo assunto que nós temos no nosso conteúdo programático, aqui nós temos regras. Ah, vai vir o texto lá para você, ele já vai aparecer em um gênero, né? Como eu disse. E aí vai pedir para você poder associar aquele gênero ali, aquele texto ali, se ele faz parte de qual tipologia. Aí lá na tipologia, basicamente, nós temos 4, né? Narração, descrição, injunção, dissertação. Basicamente, de acordo com a tipologia. Aí a prova pode exigir de você uma característica básica de uma dessas tipologias. Ah, o gênero textual que apareceu aqui na prova foi tal, ou foi o conto, ou uma crônica, né? Uma fábula, porque faz parte de tal tipologia e também tem essa e essa característica. Então, aí já é um assunto, né? Principais tipos de gêneros textuais, já é um assunto, e as suas funções, já é um assunto que você precisa dominar. E aí tem regrinhas, né? E aí tem coisas que a gente precisa memorizar aí com relação a cada tipologia, a cada gênero, para que a gente consiga gabaritar a nossa prova. Beleza? A questão da nossa prova. Ok, vamos lá então. Dando sequência aí, né? Você que se prepara aí para a GCM de São Carlos, dando sequência, nós temos aí o seguinte, olha, semântica. E nesse ponto da semântica, nós temos sinônimos, antônimos, sentido denotativo e sentido conotativo. Vamos lá. Assunto complicado? Não. Posso estudar separado? Posso, tá? Posso estudar tranquilo ali, professor, separadinho? Posso. Por quê? Porque não é assunto que precisa de nenhum outro para fazer acontecer. Quando você está diante do campo semântica, né, você associa ali o que? Justamente isso que a banca examinadora cobrou da gente, o que? Sinônimos e antônimos, né? O que são palavras sinônimas mesmo? Aquelas que têm sentido semelhante. Antônimo, sentido contrário, né? Então, de acordo com o sentido, você vai avaliar a questão da forma como ela vai acontecer ali sendo pedida para você. Beleza. Ah, sentido conotativo e sentido denotativo. Outra coisa também muito tranquila em situação de prova. Quando nós falamos em sentido denotativo, nós falamos em tudo que tem sentido real. Quando eu viro para você e falo com você assim, olha, você precisa estudar para ser aprovado ou aprovada nesse concurso. Eu estou viajando na maionese? Não estou. A informação que eu te dou é uma informação válida, é uma informação real, não é verdade? Então, estamos diante do sentido denotativo. Já o sentido conotativo é aquele que figura. Quando eu falo assim, nossa, você é uma flor.
olha só, simpática, né? Bela, não é? Sensível, não é? Então, olha como eu já dei uma viajada na maionese aí, tá vendo? Porque tem como, no sentido real, você que está aí do outro lado, ser uma flor. Você que está aí do outro lado, macho, bombadão, bonitão, ser um leão, olha só, não tem como, né? Vamos dizer assim, na realidade do fato. Então, estamos diante do sentido conotativo quando nós figuramos ali em alguma situação, beleza? Para ficar de fácil compreensão para você. Isso tudo está dentro do contexto semântico, que está sendo aplicado aí em questão de prova, né? Que será aplicado em questão de prova, porque veio acontecendo aí no certame, tá? Continuando, nós temos aí o seguinte, olha, emprego e diferenciação das classes de palavras. E temos aí o seguinte, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Só faltou aí a interjeição para fechar as 10 classes gramaticais. Então, o que você tem que fazer aqui? Saber empregar essas classes e diferenciá-las. O que nós precisamos ter ter atenção, é com relação a isso que nós estamos fazendo agora. Nós temos que aprender a fazer leitura, ou seja, entender o conteúdo programático. Nós vamos entender o conteúdo programático, que olha, a banca examinadora trouxe aqui 9 classes gramaticais. E nós sempre conhecemos e sabemos que existem 10. Já imaginou? Se você não prestasse atenção, não soubesse observar isso aqui, o que aconteceria? Você estudaria as 10 classes, tá vendo? Sem haver real necessidade do estudo de todas as 10. Então, muito cuidado. Por isso que é importantíssimo, eu sempre vou falar isso aqui no canal do Vale Concurso, dentro do nosso preparatório, é importantíssimo a gente fazer o quê? Aprender a fazer leitura do edital, entender o edital, né? Saber compreender ali para que a gente tenha um estudo constante e de eficácia. Tá vendo como é que é? Pois é, uma vez que português não é um conteúdo tão tranquilo assim, né? Não é uma coisa ali que, eu vou mudar uma palavrinha ali, vai ficar macetinho, fácil de ser associado. Não é. Né? A gente sabe isso aí. Então, a gente precisa ter válvula de escape para que o contexto, para que o nosso estudo seja eficiente, né? Tenha eficácia ali, tá? Beleza, aí o que a gente vai fazer então aqui? Olha, substantivo, adjetivo, numeral. Vamos seguir uma sequência, seguir essa sequência aqui, então, entendendo os principais pontos importantes. Ó, aqui, estudar as classes na sequência em que elas foram colocadas não vai fazer diferença. Se você pegar de trás para frente ou se você pegar de frente, ou melhor, do final para o início ou do início para o final, tá? Não vai fazer diferença você pegar, se eu começar lá do substantivo realmente, como está dizendo ali, ou se eu pegar da conjunção fazendo sentido contrário, né? Estudo inverso. Não faz diferença. O que você tem que fazer é entender que antes de você pular, tá? Lá para concordâncias verbal e nominal, por quê? O emprego e diferenciação das classes. Logo abaixo aí veio o seguinte, tempos, modos e flexões verbais. Isso aí está dentro do conteúdo do verbo que já foi colocado no item anterior. Olha lá, ó, pronome, artigo, verbo. Dentro do verbo você entende flexão, modos e tempos dele. Então, beleza. Flexão de substantivos e adjetivos, já veio trazendo para você dentro do item, do penúltimo item ali, né? Dentro lá do emprego e diferenciação das classes de palavras, veio trazendo para você, olha, substantivo, adjetivo, numeral. Então, essa flexão do substantivo e essa flexão do adjetivo, você estuda dentro do assunto substantivo e adjetivo. Então, repetiu, tá prestando atenção, né? Repetiu aí, tá vendo? Colocação pronominal, você estuda lá dentro do pronome, que também consta no emprego e diferenciação das classes de palavras. Então, você tem, desde o emprego até a colocação pronominal, tudo junto ali sendo estudado dentro de cada classe de forma isolada, separada, para te auxiliar na sua aprovação. Aí sim, aqui você precisa fazer o que agora? Entender, tá? Muita calma nessa hora. Você precisa entender o que aqui? Que você tem que estudar todas essas classes e tudo que está pedindo aí, que veio por fora, né? Lá no verbo, priorizar tempos, modos e flexões.
Lá no substantivo e no adjetivo, priorizar as flexões de gênero e número. O que é flexão de gênero e número? É masculino e feminino, que são flexões de gênero, e singular e plural, que são flexões de número. Tá vendo? Lá no pronome, é você priorizar o item, colocação pronominal. Tá vendo? Para você poder ver como é que funciona aí direitinho. E aí sim, depois que você estudou todas as classes gramaticais, depois que você entendeu todas elas, né, priorizando o que veio no meio externo aí por fora aí dos verbos, dos substantivos e adjetivos e pronomes, aí o que você vai fazer? Aí depois você vai estudar as concordâncias verbal e nominal e dar sequência aí ao restante do conteúdo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, já que nós temos que seguir uma sequência, né, estudar todas as classes primeiro, para depois partir lá para o próximo item, que é concordância verbal e nominal, porque, como eu falei, os itens que vieram aí estão inseridos em classes gramaticais. Então, saiu das classes, você vai direto para concordâncias verbal e nominal. Então, antes de ir para a concordância, vamos voltar nas classes. Vamos voltar aqui no entendimento das classes, para que você tenha uma qualidade no seu estudo. Olha só, veio no conteúdo programático o nome seguinte, flexão de substantivos e adjetivos. Acabei de falar, flexão de gênero e flexão de número. Então, quando você estiver aqui, ó, no emprego e diferenciação das classes, estudando o substantivo e estudando o adjetivo, você vai priorizar, ó, estudando o substantivo e estudando o adjetivo, você vai priorizar as flexões de gênero e número. Tá vendo o que está acontecendo aí? Pois é, porque essas flexões de gênero e número dos substantivos e dos adjetivos é o que pode acontecer em situação de prova para você. Então, quando você estiver aqui, ó, substantivo, prioriza a flexão de gênero e número dele. Ah, encerrou o substantivo, está estudando o adjetivo, prioriza essa mesma flexão, ou seja, essas mesmas flexões de gênero e número bonitinho aí pra gente. Tá vendo como é que é? Pois é, isso é você ter um estudo direcionado. Isso é você ter um roteiro direcionado, porque às vezes você faz justamente essa pergunta aqui, ó. Como gabaritar português nessa prova? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para gabaritar português nessa prova que eu vou fazer da GCM, né? Essa prova aí para a Guarda Civil Municipal de São Carlos. Como é que eu vou fazer? Então, tendo esse estudo direcionado, você vai, né, mandar ver aí muito bem em língua portuguesa para sua prova. Beleza? Então, a gente vai continuar agora, olha. Vamos fazer os comentários dentro das classes gramaticais, então, preste atenção, olha só. Saímos, então, do substantivo e do adjetivo, porque você sabe que você precisa ver aqui dentro todo o assunto, mas priorizar flexões de gênero e número. Beleza. Lá no numeral, você vai lembrar, né, da classe, porque precisa saber do emprego dela, né? Beleza. O que o numeral faz? O que o substantivo faz? Ele nomeia. O adjetivo dá qualidade ao substantivo. O numeral quantifica o substantivo. O pronome substitui ou acompanha o substantivo. Beleza. Quando você estiver estudando o numeral, tem coisas aqui, por isso é muito importante você ter esse direcionamento e também adquirir o nosso preparatório. Inclusive, aqui, ó, é só clicar aqui no QR Code, né? Clicar não, escanear o QR Code, tá? E adquirir o nosso preparatório, beleza? Pois é, o nosso preparatório tá aqui com muita qualidade para você, viu? Todo o conteúdo que a prof está explicando para você aqui agora, está tudo lá no nosso preparatório. Então, escaneia o QR Code, clica aí, vai lá, anda logo, né? Adquire o nosso preparatório, estude com qualidade. A equipe do Vale Concursos, graças a Deus, tem se tornado aí especialista em concursos de guardas. Então, estamos explicando para você, trazemos conteúdo de qualidade, porque nossa maior preocupação é o quê? A sua aprovação. A nossa finalidade, enquanto, né, aqui, canal do YouTube, enquanto preparatório online, é a sua aprovação. Beleza? A nossa satisfação é a sua aprovação, tá? Então, por isso, nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre português hoje, né? Pois é, então, olha só. Aí, você viu o substantivo, você viu o adjetivo, você viu o numeral, não é assim? Principalmente dentro do nosso curso acontece dessa forma.
Quando você chegar no pronome, você precisa entender que a sua prova, na sua prova pode acontecer seguintes situações. A primeira é você classificar, né, observar ali um pronome de acordo com a classificação dele. Se ele é um pronome pessoal do caso reto, demonstrativo, né, possessivo, indefinido, relativo, enfim. O emprego dele, as classificações podem ser cobradas. Dessas classificações, existem duas que acontecem nos concursos de guardas, independente da banca examinadora, com muita frequência. Existem duas classificações que acontecem com muita frequência nos concursos de guardas, independente da banca examinadora. Quais são esses pronomes? Quais são essas classificações, né? Pronome pessoal do caso reto, olha só, os pessoais, né, do caso reto, ou do caso oblíquo, tá? E os pronomes relativos. São as duas classificações, pessoais do caso reto e pronomes relativos. São as duas classificações que acontecem com muita frequência em certames de guardas municipais ao longo de todo o Brasil. Beleza? Pois é, então fiquem atentos, estudem aí pronome, priorizando essas duas classificações. Só que o cronograma, o edital, trouxe também um assunto que eu falei. Olha lá embaixo. Colocação pronominal, tá? Essa colocação pronominal, ela está dentro do assunto pronome. Olha só, quando você adquire o nosso preparatório, esse item colocação pronominal é o último item que está dentro do conteúdo do pronome. Então, o que acontece? Você chega lá no conteúdo de pronome, estudando as classificações, depois você visualiza as formas pronominais e encerra o assunto tratando o quê? As colocações pronominais, tá? Então, aqui a gente lembra próclise, mesóclise, ênclise, o emprego de cada uma delas. Se a banca examinadora trouxe o assunto de pronome, olha só, se a banca examinadora trouxe o assunto de pronome aqui e veio logo abaixo e trouxe colocação pronominal, é porque o item colocação pronominal é peso de prova para a gente dentro do quesito pronome. Então, pode esperar uma questão de colocação pronominal em prova. Beleza? Pois é. Aí a gente continua nas classes gramaticais, que depois do pronome tem um artigo, que é um conteúdo assim como o numeral, minusculamente, né? Tão cabuloso de prova, tá? Não é tão cabuloso assim, muito tranquilo de prova, viu? E aí, por fim, a gente tem logo depois o quê? Verbo, advérbio, preposição e conjunção. O verbo é classe também muito cobrada em concurso público. Eu vou dizer para você com toda propriedade do universo que verbo é questão de concursos de guardas. Ou seja, não somente em concurso de guardas, né? Toda prova de concurso público traz uma questão com relação ao estudo do verbo, ao conhecimento do assunto verbo. Toda prova de concurso público tem uma questão de verbo nela. Tá vendo como é que é? Pois é, isso é um sinal de que esse assunto é um assunto muito importante. E é um assunto que tem, assim, pegado muita gente. E aí, no estudo do verbo, você vai ver vários tópicos lá dentro. Mas você vai priorizar, porque nós estamos aprendendo a fazer leitura do conteúdo programático, né? Você vai priorizar aqui, olha, no estudo do verbo, minha seta deve estar aí, né? No estudo do verbo, você vai priorizar o que veio aqui, olha, tempos, modos e flexões verbais. Ou seja, flexão de modo, flexão de tempos do verbo. O que é isso? É você associar aquele, se o verbo faz parte do pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, futuro do pretérito subjuntivo, né? Se existe isso, que não existe, né? Existe o futuro simples e o futuro composto dentro do modo subjuntivo. O pretérito mais que perfeito do subjuntivo, existe isso? Existe. Tá vendo? O presente do modo imperativo, presente afirmativo, presente negativo. Então, o que acontece? Isso de tempos e modos, essa flexão de tempo, flexão de modo do verbo, é um assunto principal. É o item principal aqui, ó. Porque dentro do estudo do verbo, tá? Que você vai entender todo o assunto, você vai priorizar tempos, modos e flexões do verbo.
tá? Detalhe, né? O assunto de verbo é gigantesco, é claro, porque tem várias coisas que são muito importantes. O verbo é a classe gramatical que mais sofre flexão, tá? Flexão de tempo, número, né? Pessoa, voz e assim vai, beleza? A gente entende tudo isso aí direitinho, tá? Aí nós continuamos, porque nós temos aqui o conteúdo advérbio, a classe gramatical chamada de advérbio, tá? E aí o que que acontece? Advérbio, assim como a próxima classe que a gente tem aí, que é a preposição, e também a conjunção, são classes que estão muito voltadas ao conteúdo da semântica, que é algo que você viu bem aqui, ó, o terceiro tópico do conteúdo programático, tá vendo? Então, o que acontece? Você vai entender o quê? Se cair questão de advérbio, de preposição e de conjunção, cuidado com o sentido que essas classes atribuem, tá? Ah, aquele advérbio que tá ali destacado, qual que é o sentido dele ali? Qual sentido ele está exprimindo ali? Se acontecer uma preposição, uma locução prepositiva, qual o sentido que aquela preposição atribui? A conjunção é a mesma coisa. Qual que é a classificação da conjunção de acordo com o sentido dela ali? Entendeu? Ah, se aparece lá a conjunção mas. Ah, qual que é o sentido? Bom, a conjunção mas é uma conjunção adversativa, né? E toda conjunção adversativa tem o sentido de oposição ou contraste. Ah, então esse é o sentido, esses são os sentidos da conjunção mas aqui no meu contexto de prova. Ah, esses são os sentidos, né? Sentido de quê? De oposição ou contraste. Tá vendo como é que é? Pois é muitíssimo importante, tá? E se tem classes, viu? De todas essas 9 que a gente estudou aí, se tem classes que são validadas em provas de guardas, são essas. Advérbio, preposição e conjunção, porque ela vai fazer você pensar. Ela vai fazer você interpretar ali o contexto para marcar, né, enfim, gabaritar a questão ali com relação ao quê? Ao sentido que essas classes atribuem. Preposição, advérbio e conjunção. Então, mais uma vez eu vou te convidar. Adquira o nosso preparatório, escaneie o QR Code aqui na câmera do seu celular, tá? Adquira o nosso preparatório, estude com competência, porque nós somos especialistas em concursos de guardas municipais. E nós queremos te auxiliar de verdade, com toda a qualidade, com destino à sua aprovação. Beleza? Pois é, e eu estarei lá, né? Com conteúdo maravilhoso para você aí, para você poder estudar, entender todas as particularidades e, enfim, gabaritar todas as questões de língua portuguesa que acontecerá na sua prova. Beleza? Então, olha só agora, vamos lá. Continuando aí, então, antes de nós passarmos para o contexto de concordâncias verbal e nominal, a prof quer dizer para você o seguinte, olha, muita atenção, que de todas essas 9 classes que foram colocadas aqui, tá? As principais de prova para você, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Essas são as principais classes de prova, beleza? Então, toda a prova de concurso público hoje tem questão de pronome, questão de verbo, questão de conjunção e a maioria tem advérbio e preposição, tá? Então, são 5 classes de extrema importância para você, beleza? Então, é muito válido eu falar isso com você aqui, porque além de você ter visualizado ali dentro do pronome, o que você vai priorizar, dentro de tal classe, o que você vai priorizar, é você entender quais são as classes que mais acontecem em situação de prova, tá? Para você realmente falar, opa, peraí, não, eu literalmente preciso entender isso aqui, porque a professora Angélica me deu esse direcionamento. Bacana? Beleza. Agora, enfim, nós transitamos para a análise sintática, onde no conteúdo programático teve aí o quê? Concordâncias verbal e nominal. O que acontece aqui? O conteúdo de análise sintática é gigantesco, mas a banca examinadora, para este concurso de Guarda Civil Municipal aí de São Carlos e São Paulo, trouxe somente 2 itens dentro de toda a análise sintática para você. Ou seja, dentro da análise sintática, existem 5 itens, que são os termos da oração, tá? O período composto, a concordância nominal e verbal, a regência nominal e verbal
e a crase. Olha só. Então, são 5 assuntos que compõem o rol sintático nas provas de concursos públicos. Mas o que a banca examinadora fez para esse concurso da Guarda Civil Municipal de São Carlos e São Paulo? O que a banca examinadora fez? Só trouxe concordâncias, verbal e nominal, e a crase. Olha só. Tá vendo? Então, muito cuidado, tá? Com o que você vai entender com relação a isso, porque houve uma redução de coisas sintáticas aí, somente para 2 itens, que é concordância e crase. É lógico que a crase ali, ela tem um estudo voltado para regência, mas está pedindo crase, né? Está pedindo para você avaliar ali a crase. A concordância está pedindo as duas, né? Nominal e verbal. E eu te alerto aí do outro lado, com relação a esse assunto de concordância, que de acordo com vários gramáticos da língua portuguesa no cenário atual, este assunto em particular, concordância nominal, concordância verbal, são, vamos dizer assim, porque esse assunto concordância que se subdivide em 2 é o assunto mais complexo da gramática da língua portuguesa. Mas não é para você correr não, tá? A professora já está dizendo isso para você, porque nós estamos tendo um direcionamento legal aqui, né? Estamos ali, bonitinhos aqui, né? Eu e você aí do outro lado, tendo um direcionamento legal. Então, eu tenho que ser honesta com você. Eu vou virar para você e falar assim, aqui, ó, leva mamão com açúcar, tá? Só dá uma lidinha lá na concordância que você vai matar a Paula na prova. Não vai, entendeu? O que a gente sabe? Concordância é o assunto mais complexo da gramática. Mas você não vai. Por quê? Porque tem um grande número de exemplos de concordância, né? Só por isso. Mas o que você vai fazer? Você vai levar todos os exemplos? Não. Você vai levar os principais que você estudar dentro do nosso preparatório. Por isso que você vai escanear o QR Code e vai adquirir os nossos, o nosso produto aí, os nossos produtos aqui no nosso preparatório. Então, o que você vai fazer? Escaneou o QR Code, adquiriu o nosso curso online e começou a estudar, você vai ver que a professora Angélica vai te dar um direcionamento lá. Olha, você vai levar essa dica, essa para sua prova. E assim vai dar tudo certo, se Deus quiser. Beleza? É só manter o foco, estudar com dedicação, tá? Aí a gente tem aqui o seguinte. Na crase, a mesma coisa, já comentei, tem que estudar o assunto, não tem jeito também, tá? Aí passamos na análise sintática, agora vamos em outros conteúdos aí, que também são de grande importância e que estão também em todas as provas de guarda. Quando não é um assunto, é outro, mas estão também em provas de guarda. Vamos lá, então. Nós temos aí, ó, a ortografia, a pontuação e a acentuação. O que eu quero que você entenda? Estude ortografia e logo depois da ortografia vá direto na acentuação gráfica. Então, estudou ortografia, sai dela e vai direto na acentuação. Depois você volta para a pontuação, tá? Por que eu falo isso? Porque ortografia e acentuação gráfica caminham juntas, de acordo com as palavras, escritas, grafadas corretamente. Então, você estuda o conteúdo de ortografia, encerrou ali, porque ele tem uso dos porquês, ali tem uso do if, parará. Vai lá na acentuação gráfica, porque tem tudo a ver com a escrita da palavra, né? Se ela é acentuada ou não corretamente, você tem que associar. Por fim, estudou ortografia, estudou acentuação, volta na pontuação. Aí a pontuação entra aí como último quesito a ser estudado, tá? Então, visualizou a pontuação? Está entendendo? Professora, você tem alguma dica dentro do conteúdo de pontuação que é importante para mim? Tem. O que você vai fazer aqui? Você vai entender todos os sinais de pontuação. Preste muita atenção no que a prof está dizendo para você. Você vai entender todos os sinais de pontuação. Mas você vai priorizar o quê? O uso da vírgula. Eu sempre vou falar isso aqui para você. Por que eu sempre vou dizer? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Então, como que você vai entender todos os sinais, né? E a vírgula ali sendo o maior sinal, o sinal que possui, a maior condição de regra, você vai passar só o olho na vírgula. Não tem jeito, né? Então, vamos entender todos os sinais, mesmo porque pode acontecer questões trazendo, vários sinais de pontuações junto ali para você poder associar, como também pode acontecer o que eu disse, uma questão somente com o uso da vírgula. Então, você tem que associar direitinho, tem que entender para conseguir gabaritar, beleza? E é isso, olha, fizemos aí, um tour
pelo nosso conteúdo, né? Você que se prepara aí para GCM de São Carlos, São Paulo, né? Fizemos um tour dentro do conteúdo de língua portuguesa, de forma muito tranquila, muito zen. A professora Angélica está aqui hoje até muito tranquila, tá? Para trazer esse conteúdo de qualidade para você. Estude, tenha dedicação, tenha disciplina, constância. Eu digo o seguinte, olha, português é assim, se você pegar todos os dias e estudar um pouquinho, você consegue. O que a gente faz é adiar planos, adiar estudo, né? Fala assim, eu vou estudar isso aqui hoje não. Amanhã eu estudo isso aqui. Aí vai e estuda outra matéria. Eu não quero saber desse negócio aqui hoje não. Aí vai e pula para outra matéria. Vai adiando o português. Aí chega em cima da hora da prova, que é boom, né? O Aladim aparece lá e abre a lâmpadazinha, né? O negocinho dele lá, o negócio dele lá, que eu não sei mais o que é ali. Abre ali o bulizinho dele ali, né? E faz acontecer uma mágica. Não vai acontecer assim, né? Não é assim que acontece. Então, eu falo isso para você porque às vezes eu estou diante de você aqui do outro lado, aí do outro lado, que é concurseiro veterano, que já faz outros concursos públicos, já sabe da importância da disciplina de língua portuguesa para sua prova. Mas eu também estou diante, às vezes, de você que está do outro lado, que é o seu primeiro concurso público. Então, o que a gente tem que fazer? Arregalar mesmo, né? Vamos dizer assim, abrir bem o olho de Tandera, para a gente poder entender bonitinho, tá? Saber aí as situações, ter disciplina, constância, dedicação, para a gente poder conseguir alcançar a tão sonhada aprovação. Beleza? É isso então, ó. Deixa um beijo para você, já te convidei a adquirir o nosso preparatório, né? A clicar e ver todos os produtos com destino a esse concurso público que nós temos. É só escanear o QR Code e adquirir aí os nossos produtos, beleza? Ó, um grande abraço da professora Angélica para você, tá? E até mais, se Deus quiser, com mais conteúdo de qualidade aqui no canal do Vale Concurso para você. Tchau, tchau. Fui! Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um concurso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública, por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!